Nós vamos hoje a nossa aula sobre o México pós-independência. Na semana passada nós falamos sobre a Argentina pós-independência e sobre os embates entre grupos políticos, grupos sociais que marcaram as primeiras décadas de construção do Estado Nacional Argentino. E hoje nós vamos fazer essa discussão em relação ao México, também uma história com muitas idas e vindas, muitas reviravoltas, uma história bastante viva em termos da narrativa que ela propicia. E eu, como sempre, vou fazer algumas escolhas aqui e chamar a atenção de vocês para algumas questões que são importantes e que vão, muitas vezes, nos remeter àquilo que nós vimos em relação à Argentina na semana passada. Então, as comparações são quase que inevitáveis. O México, vocês viram na nossa primeira aula sobre as independências, que se tornou independente da Espanha através de um movimento bastante conservador, liderado pelo Agustín de Iturbide, e um movimento que procurava representar um caminho absolutamente distinto, alternativo àquele que havia sido iniciado pelo movimento dos padres Hidalgo e Morelo. Aquele movimento havia sido sufocado e Agustín de Iturbide depois reintroduz o tema da emancipação política com uma nova perspectiva, com novas bandeiras, com um novo projeto. Ele, então, se coloca à frente desse Estado mexicano em 1821, recém-emancipado, mas assume uma série de políticas muito autoritárias, muito centralizadoras, enfrenta a reação de setores importantes das elites mexicanas e acaba não se perpetuando no poder. O seu mandato dura pouco, ele procura ainda se tornar um monarca com poderes absolutamente centralizados e desrespeitar qualquer freio à sua autoridade, mas isso não se sustenta e Agustín de Iturbide termina fuzilado em 1824. E uma vez, então, ausente desse cenário político, forças realmente locais desse Estado mexicano que ainda englobava a Centro-América, a América Central que depois vai se descolar dele, é um Estado que precisa então ser assumido por um determinado grupo, que precisa de um referencial jurídico, de um arcabouço político que começasse a definir os contornos dessa nova ordem. O México promulga uma Constituição em 1824. Essa primeira Constituição é uma Constituição republicana e, no entanto, essa Constituição republicana não consegue assegurar, associado a ela, a hegemonia de um determinado grupo no poder. E já em meados dos anos 1820, os dissensos políticos, os dissensos entre elites regionais vão se manifestando, esses grupos vão se articulando e acabam se organizando em torno de duas correntes principais que vão, pouco tempo depois, se transformar em dois partidos políticos. E esses dois partidos, essas duas forças, são forças que se antagonizam durante as primeiras décadas do processo de formação do Estado Nacional no México. De um lado estão os liberais, os chamados liberais, que corresponderiam ao que nós vimos na Argentina, aquele grupo ligado a Buenos Aires, aquele grupo ligado a um projeto centralizador, aquele grupo que depois vai se rearticular em torno da chamada geração de 1837 e que chega ao poder no início dos anos 1860. No caso do México, também esses liberais vão ficar mais distantes do poder, de uma maneira geral, durante as primeiras décadas pós-independência e vão alcançar efetivamente o poder a partir de fins da década de 1860. Eles chegam ao poder nos anos 1850, mas ainda em um ambiente bastante convulsionado, um ambiente de guerra civil, e esse poder liberal só vai de fato se consolidar a partir do final da década de 1860. Portanto, em termos da cronologia, existe também um paralelo aqui com a história da Argentina. Os liberais no México se
confrontavam com os conservadores. Portanto, se na Argentina nós tínhamos os chamados unitários, no México são os conservadores quem vão se aproximar com maior força do poder central ao longo dos anos 1820. Nos anos 1830, por um breve período, os liberais chegam ao poder e já ensaiam o desenvolvimento, a implementação de políticas que faziam parte do seu projeto, que estavam dando corpo ao seu projeto e que vão entrar em vigor realmente a partir dos anos 1860, 1870. Esse pequeno ensaio nos anos 1830 logo também perde espaço, perde a disputa e os conservadores voltam a controlar a cena. Liberais e conservadores se opunham por razões nem sempre coincidentes em relação àquela oposição que se colocava na Argentina entre liberais de um lado e unitários do outro lado. Né? Entre liberais de um lado e os chamados federalistas do outro lado. Então, de um lado, na Argentina, os unitários e do outro lado, os federalistas. Aqui, as razões da disputa não são sempre as mesmas. E as principais clivagens que separam liberais e conservadores passam, em primeiro lugar, pelo projeto político referente ao liberalismo, no caso, claro, dos liberais que professam a república, que professam o liberalismo, ao passo que os conservadores professam muitas vezes um regime que fosse o mais fiel possível àquele que havia vigorado nos tempos coloniais. Portanto, está no horizonte dos conservadores a monarquia. Há momentos em que os conservadores estão no poder e nem por isso eles implementam a monarquia, mas está no horizonte político dos conservadores o referencial monárquico. E juntamente com o referencial monárquico, esses conservadores pensam na formação de um Estado Nacional mexicano que mantivesse as estruturas sociais, culturais próprias da colônia. Isso significava fundamentalmente que a Igreja Católica teria as suas prerrogativas asseguradas, uma Igreja Católica que no México era poderosíssima, uma Igreja Católica que era detentora de bens imobiliários no campo e nas cidades, que era detentora de terras, que possuía vastas extensões fundiárias e que possuía esses bens rurais na condição de bens amortizados. Esse termo vai ser fundamental aqui para nós na aula de hoje. São bens amortizados, também conhecidos como bens de mão morta. Isso significava que as posses da igreja, que eram terras, que eram edifícios urbanos, não podiam ser comercializadas. Elas estavam protegidas como bens corporativos e os bens corporativos no México não eram considerados mercadoria, não podiam ser mercantilizados, eles podiam ser arrendados. E os arrendatários pagavam taxas à igreja pelo usufruto daqueles bens. Mas os arrendatários não podiam comprar esses bens. Há um autor chamado Jean Bazin, que tem um grande livro clássico sobre os bens da igreja no México do século XIX. E o Jean Bazin escreve um artigo menor apresentando esse assunto na coleção História da América Latina, organizada pelo Leslie Bettel, que está traduzida aqui pela EDUSP. Então tem um texto do Jean Bazin lá, e o Jean Bazin fez um levantamento exaustivo das riquezas materiais da Igreja Católica no México, e realmente isso representava uma proporção substantiva da superfície agrícola e também dos bens urbanos no país. O Jean Bazin estima que praticamente metade desses bens todos estivessem em posse da igreja.
Para os conservadores, era fundamental que a Igreja Católica, em nome da qual eles também falavam, a qual eles estavam aliados, pudesse manter essa condição de uma grande força econômica controladora das relações que atravessavam esse México, tanto no campo quanto na cidade. E, ao mesmo tempo, a Igreja Católica era, não preciso dizer, poderosíssima no âmbito cultural. A Igreja Católica ditava os referenciais culturais que eram passados de geração em geração através dos missionários, através dos educadores. A educação era ministrada por membros da igreja, fossem eles do clero secular ou do clero regular, e a sociedade mexicana se via muito informada por essa matriz católica a respeito da sua organização. Nós, na aula sobre independência, falamos um pouquinho sobre o culto à Virgem de Guadalupe, e eu comentei com vocês que um autor francês chamado Jacques Lafaye escreveu um livro defendendo a hipótese de que a Virgem de Guadalupe teria operado um primeiro plano de uma identidade nacional no México, a identidade nacional se realizando, se formando através do culto à Virgem Católica, à Virgem de Guadalupe. Então, esse catolicismo era arraigado no México. Essas populações indígenas que viviam na Mesoamérica, em grande número, né? A Mesoamérica era a região mais povoada no período pré-hispânico de todo o continente americano, e essa população foi objeto de uma intensa atividade de catequese, que teve um êxito extraordinário. As populações indígenas no México, ao longo do período colonial, foram assimilando o catolicismo e foram passando a praticar todos os rituais, todo o calendário próprio do catolicismo. É claro que existe uma discussão interessantíssima sobre que tipo de apropriação é essa, em que medida esses índios realmente incorporaram o catolicismo tal como emitido, tal como professado pelo missionário, em que medida esses índios reelaboraram a crença católica. Ainda assim, o fato é que o catolicismo se tornou uma chave que ajudava a organizar a vida, o cotidiano dessas populações indígenas no México. Então, a igreja ocupava esse lugar quando a independência foi conquistada, e os conservadores elaboraram e foram desenvolvendo e ajustando e organizando esse projeto político, que, claro, não estava pronto de antemão. A partir dos anos 1820, em meio à disputa pelo poder, esse projeto foi definindo exatamente os seus contornos. No caso dos conservadores, houve pensadores políticos que ajudaram a enunciar esse projeto conservador, e o principal deles nesse período é um homem chamado Lucas Alamán. Então, quem quiser trabalhar com uma história do pensamento, com uma história das ideias no México do século XIX, vai necessariamente passar pelos escritos do Lucas Alamán, que foi definindo os horizontes, as ênfases, o eixo, os conceitos que organizavam o projeto conservador. Então, nesse projeto, a Igreja Católica era um esteio fundamental. Era algo que permaneceria organizando, regendo a sociedade mexicana, desde as instâncias materiais até as instâncias culturais e espirituais. Ao mesmo tempo, esses conservadores tinham um discurso, tinham um projeto para as populações indígenas. Era impossível no México se pensar a formação do Estado Nacional ignorando o problema dos índios, porque os índios eram parte integrante da nação, eram parte integrante da sociedade. A sociedade mexicana contava com proporções enormes de populações indígenas e mestiças que estavam envolvidas, que participavam em todos os níveis dessas relações econômicas, sociais, políticas e culturais da vida no México. Eu digo isso porque, comparando com a Argentina, os índios do sul da Argentina viviam uma vida quase que à parte.
Havia as regiões de fronteira e nessas regiões de fronteira havia contato, havia trocas, havia, enfim, uma convivência, mas essa convivência se dava realmente em territórios razoavelmente bem demarcados. E de um lado estava a sociedade criolha, com os seus modos de vida, com as suas práticas econômicas. De outro lado estavam esses índios com outros modos de vida, com outras práticas econômicas. E eles se encontravam no momento de trocar, de confrontar, de pressionar, de negociar. No caso do índio, essas estruturas abarcavam os índios. No caso do México, desculpem, essas estruturas abarcavam os índios. Esses índios trabalhavam nas minas. Esses índios viviam no entorno das fazendas, esses índios viviam em pueblos que eram visitados regularmente pela Igreja Católica, que colhia o dízimo. Esses índios pagavam tributo indígena à coroa espanhola. Esses índios celebravam batizados, casamentos, dias de santos, e a igreja participava dessas celebrações e era uma atora fundamental dessas celebrações. Ou seja, esses índios estavam realmente enfronhados nas relações da sociedade praticamente como um todo. Havia alguns grupos indígenas no México que tinham uma condição um pouco mais marginal, um pouco mais afastada. Por exemplo, as populações maias no sul do México. As populações maias no sul do México eram mais fechadas e viviam um universo de produção, de práticas culturais mais fechado em si mesmo. Por isso mesmo, os maias, desde o final do século XVIII, tiveram embates violentos com as autoridades centrais no México. As chamadas guerras de castas, em que as populações maias se levantaram contra a Espanha, contra o vice-reinado na Nova Espanha. E ao longo do período independente, essa relação tensa com os maias se estende, ou seja, os maias não vão fazer parte, num primeiro momento, desse projeto do que fazer com os índios, de como assimilá-los à nação, porque os maias viviam desde o período colonial em territórios mais segmentados, em toda uma condição cultural, política mais apartada da sociedade criolha. Seja como for, os índios estavam presentes com toda a nitidez nessa sociedade. Quem faz o meu curso nas letras também, nós falamos um pouco do Peru. E no Peru, os índios são demograficamente muito presentes, mas eles vivem nos Andes, né? E quem governa em Lima tem esse olhar de que o índio está distante. Aqui no México, o índio está na cidade do México, os índios estão no Vale Central, os índios estão o tempo todo convivendo com essa sociedade criolha. O que queriam os conservadores para os índios? Os conservadores pensavam em manter o índio na mesma condição jurídica que havia sido estabelecida pela Igreja Católica em meados do século XVI. Ou seja, esse índio vivendo em pueblos, vivendo em comunidades, e esses pueblos criados pela coroa lá no século XVI eram pueblos dotados de terra para o cultivo, mas essas terras para o cultivo não eram propriedade, elas também eram bens de mão morta, elas também eram bens corporativos usufruídos com caráter, portanto, de usufruto e não de propriedade, coletivamente. Coletivamente, essa ideia da corporação possuindo coletivamente um bem que não podia ser comercializado. Terras coletivas. Havia toda uma dinâmica sobre o uso coletivo dessas terras nos pueblos indígenas, uma dinâmica que envolvia a divisão dessas terras em várias áreas que eram cultivadas coletivamente, de fato, áreas que eram cultivadas por família e havia um rodízio desses lotes individuais entre os membros da comunidade de ano para ano, ou
em um espaço maior de tempo, mas com a previsão do rodízio, porque esse equilíbrio da comunidade precisava o tempo todo ser ajustado. Havia as áreas comuns para que o gado pudesse pastar, para que as ovelhas pudessem pastar. Havia as áreas comuns de água, de fonte de água, ou seja, havia toda uma disposição desses pueblos que usufruíam coletivamente a terra, a propriedade dentro dele não existia, forasteiros não podiam viver dentro do pueblo, havia toda uma regulamentação que protegia esses índios de interesses externos. E é claro que esses cuidados foram uma reação ao período anterior da encomienda. Quando houve encomienda na Mesoamérica, o genocídio foi extraordinário, porque a encomienda permitia toda a arbitrariedade que o encomendeiro se dispusesse a mobilizar, né? E houve casos realmente de relações bastante violentas. Então, o conceito de pueblo indígena era o conceito de proteger os índios dentro de um mundo onde houvesse pouca interferência externa. Então, esses índios vivendo em pueblos eram índios que trabalhavam essas terras, que viviam cada vez mais o calendário das festas cristãs e que pagavam o tributo indígena para o governo vice-reinal. Muito bem, para os conservadores, essa condição dos pueblos era perfeitamente adequada ao lugar que os índios ocupariam na nova nação, na nova ordem. E os índios continuariam vivendo, portanto, um pouco protegidos e ao mesmo tempo tutelados por um Estado que não dava a eles também a condição de proprietários, a condição de cidadãos. A sua educação era feita pela igreja, essa educação era uma educação rudimentar, bastante rudimentar. Os pueblos, desde o século XVI, tinham como previsão legal a presença de um professor de primeiras letras, de um maestro rural, né, um professor rural, que ensinaria o castelhano, porque esses índios falavam línguas indígenas próprias, que ensinaria o castelhano, que ensinaria a doutrina cristã, esse é o termo que aparece nos documentos, e que ensinaria também, teoricamente, as primeiras letras, né, as letras rudimentares. E é fato que em alguns pueblos isso aconteceu e os índios tiveram, portanto, acesso a uma escola em que essa educação rudimentar era ministrada. Na prática, essa era sempre uma barreira cultural, social muito grande, porque aquela escola era uma escola que tinha uma capacidade bastante limitada e prova disso são os documentos que essas comunidades, desde o período colonial, produziram para reclamar das condições do ensino, do professor que não ensinava nada, do professor que ficava só repetindo o catecismo e os alunos não aprendiam, e as comunidades escreviam documentos como esses. Isso eu trouxe a cópia de um manuscrito aqui, retirado de um arquivo de Oaxaca, do estado de Oaxaca, no México. Por pueblo, em Oaxaca, e Oaxaca é um estado onde os pueblos indígenas sobreviveram até o século XX. Há muitos pueblos indígenas que ocupam parte importante da superfície rural do estado de Oaxaca, e esses pueblos desde sempre acessaram os tribunais da colônia. Havia um tribunal especial para índios e os índios recorriam a esses tribunais para reclamar contra a qualidade da educação que lhes era oferecida, né? Então isso atravessa os tempos, a escola estava lá e ao mesmo tempo essa escola era uma escola com um projeto limitado aos olhos dos próprios índios. Para os conservadores, esse modelo era um modelo que deveria permanecer.